Então você viu que não lançaram o novo reboot do Hellraiser no Brasil ainda, né? É? Os caras lançaram o Meme do Mal, mas não trouxeram o Hellraiser novo. E como é que a gente vai fazer pra assistir? Então, eu tenho um plano, porque toda vez que eu vou falar de Hellraiser aqui no canal, o Pinhead aparece. Eu faço uma coisa idiota, o Pinhead aparece e fala pra mim, me passa as paradas pra eu assistir. Então acho que a gente pode tentar chamar o Pinhead, eu só tenho aqui um objeto aqui. Quebra-cabeça, já funcionou uma vez também. Eu não sei fazer esse quebra-cabeça, não. Não, Nunca mas consegui. aí você também, é por isso que o Pinhead não aparece. Tem o Senhor Presas, pode ajudar. Tem um tabuleiro Ouija aqui, que a gente pode tentar usar pra invocar o Pinhead. Eu tenho quase certeza que a gente pode, tipo, você tem um livro do Hellraiser, eu acho que se a gente soletrar um pouquinho aqui o livro do Hellraiser no tabuleiro Ouija, o Pinhead aparece. Eu acho que alguma coisa ele já vai apareceu funcionar. por menos, então... E o meu alerta de quebra-cabeça tá tocando. Quem será que é? É só... Se souber, a gente dá um berro. Pinhead, ele aparece aqui, né? Se for um berro exímio, ele aparece. Esse mortal de novo não. Não. Hoje eu não vou. Tô de férias aqui, curtindo minha prainha, passando areia na ferida. Dessa vez não é comigo. Vou mandar a novata. Mortais, vocês abriram a caixa e nós viemos. Ah, é o Pinhead. Oi, Pinhead. Esse que é o Pinhead? Não, tá diferente. O que aconteceu? Cadê o outro Pinhead? Ele tá de férias. Eu vim no lugar dele levar vocês para o inferno. Oh, não! Oh, não. Mas nós temos uma alternativa. Ah, É? Qual que é? Vocês vão ter que assistir o novo filme do Hellraiser. Olha só. Eu disse que ia funcionar. Espera. Vocês gostaram dessa punição? Não. O que a gente quis dizer foi, tipo, nossa, que coisa terrível, Que horror. não quero. Nossa, por favor, leva minha alma. Me leva pro inferno. Acho bom. Vamos lá. Comecem aí. Novo filme do Hellraiser. Olá pessoal, bem-vindos à Trecheira Violenta. Eu sou o Osvaldo, essa é a Karina. E o filme da vez é Hellraiser, de 2022. O filme foi dirigido por David Bruckner, um cara que tem se mostrado um dos maiores talentos recentes do terror. Ele dirigiu filmes aclamados pela crítica, tipo O Ritual e A Casa Sombria. E eu não sei por que ele não é citado junto com Ari Aster, Robert Eggers e Jordan Peele como um dos nomes que estão renovando o terror hoje em dia, né? Provavelmente porque ele não fez nenhum filme famoso até agora. Agora ele fez. O filme estrela uma moça chamada Odessa Azion como protagonista e a Jamie Clayton, famosa por fazer algumas séries, que é a nova Pinhead. Ela é famosa por fazer Sense8, amor. E umas outras duas séries que tem no IMDb dela, então ela é famosa por fazer algumas séries. Não, ela é famosa por fazer Sense8. O filme é um reboot da franquia Hellraiser e já é o 11º filme dessa presepada, então vamos fazer uma recapitulação bem rápida aqui agora. Hellraiser foi um livro escrito pelo Clive Barker, e o próprio Clive Barker dirigiu o primeiro filme, que é considerado um clássico do terror. O segundo filme é muito mais doido e experimental, e eu gosto bastante dele, quase tanto quanto o primeiro. E aí o 3 é um trash divertido, o 4 é um trash chato. Do 5 ao 8 a franquia começou a fazer filmes de investigação mequetrefe, que eram roteiros que não tinham nada a ver com o Hellraiser, que eles só colocaram o Pinhead no meio, que inclusive esses filmes todos fizeram essa distinção de filme que a gente faz piada aqui na Trecheira recorrente, que são filmes do Hellraiser que não são do Hellraiser, que é qualquer filme levemente surreal que você pode só colocar o Pinhead e falar, é um filme do Hellraiser. Como a gente poderia transformar esse vídeo num filme do Hellraiser? Ah, já teve Pinhead na introdução, então já é um filme do Hellraiser. Mas continuando, o 9 é uma vergonha alheia completa, e o 10 até que é mais ou menos ok, ele tentou inventar muita mitologia nova que acabou não dando muito certo. Então, com esse 11 chegando agora, eles fizeram uma aposta bem ousada, que foi descartar absolutamente todos os filmes da franquia, incluindo o primeiro. Começaram do zero com o redesign da configuração dos lamentos e dos cenobitas
e chamaram um diretor aí que tem dado nome nos filmes de terror atuais. E o resultado foi bem positivo, porque esse é o primeiro filme do Hellraiser decente desde os anos 80. E eles acertaram em quase tudo, principalmente em fazer os cenobitas bem assustadores e criar um clima de tensão ali, uma vibe bem de inferno mesmo. Mas antes de falar mais do filme, eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, se vocês não forem inscritos ainda. Comentem aí embaixo se vocês já assistiram o Hellraiser novo, o que vocês acham desse filme. Deixem outras recomendações de filmes pra gente falar aqui no canal também. Acompanhe a gente nas redes sociais, os links estão todos aí embaixo na descrição do vídeo. E se você gosta do nosso trabalho, seja membro da Trecheira Violenta. Quando você é membro, além de apoiar a gente, você ganha acesso ao conteúdo exclusivo que a gente lança aqui pros membros no canal e também consegue escolher alguns filmes que a gente vai falar em votação. E hoje eu tenho um recado especial aqui. O Rafael Mortari mandou pra gente esse tabuleiro de Ouija maravilhoso. E a gente vai fazer um sorteio para algum fã da Trecheira. Para participar é só seguir a gente no Instagram, que o sorteio vai ser por lá. Então as regras vão falar direitinho. E se você quiser receber esse belíssimo tabuleiro e talvez convocar o Pinhead você mesmo, vai lá seguir a gente, que as regras vão estar todas lá. Então, vamos à trama. Hellraiser novo é sobre Riley, uma típica protagonista de terror moderno. Ela é uma ex-viciada em drogas em recuperação que mora na casa do irmão, mas ela tá meio sem rumo na vida. Um dia, o namorado dela, que é uma ótima influência, vira e fala: vamos roubar esse cofre que uns ricaços deixaram aí no armazém sem segurança? E aí eles abrem o cofre e descobrem que dentro dele tem a caixa de Lamerchan, o famoso cubo quebra-cabeça que invoca os demônios esquisitos. A Riley, então, tenta resolver o cubo e acaba, sem querer, mandando o irmão dela pro inferno. O resto do filme, então, é ela sendo assombrada pelos famosos cenobitas, enquanto tenta descobrir mais sobre essas criaturas e sobre como usar esse artefato que ela tá carregando por aí. Talvez a única coisa decepcionante mesmo desse filme é essa trama genérica que ele colocou como foco da coisa. A protagonista é bem qualquer coisa e esse lance dela ser viciada em recuperação é praticamente inútil na trama. Ele só serve no comecinho pra justificar a primeira vez que ela vê os cenobitas pra ela achar que é uma alucinação, mas tirando isso, não tem mais relevância nenhuma. O resto da trama do filme segue igual um filme de maldição normal. É estabelecido um limite de tempo que ela tem que oferecer outras pessoas pro cenobita, senão ela vai ser levada. E aí ela vai investigando a caixa e o armazém de onde ela roubou essa caixa. Vai indo atrás da galera que vai explicar a trama pra ela. Então tem a mulher que serve de professora enredo em certo momento. E tem a cena que ela descobre uns diários convenientes que vão explicar a trama também. É um roteiro que faz muitos clichês do terror, mas que ao mesmo tempo eu acho que ele é um pouco surpreendente, talvez um pouco difícil de prever pra onde essa história vai, porque tem duas tramas diferentes rolando ao mesmo tempo, na real, e porque tem toda essa atmosfera surreal no filme, né? Esse aspecto sobrenatural da trama que é muito bem aproveitado. Tem uma trama secundária que é mais criativa, mas que ela pode ser um pouco spoiler de falar. Mas é aquilo, tem uma boa parte dela que tá no trailer e é a primeira cena do filme, então não é tão spoiler assim. E é a trama sobre o ricaço que tinha a caixa guardada no armazém. É um cara chamado Roland Voigt que comprou a caixa na Sérvia, porque americano comprando item amaldiçoado nunca pode comprar nos Estados Unidos. Sempre tem que ser na Ásia, na África, no leste europeu. Impressionante. Mas o que o Voigt estava fazendo é que ele colocava outras pessoas para resolverem o quebra-cabeça para eles e depois oferecia elas para os cenobitas. E eventualmente ele mesmo desaparece. No começo não fica muito claro qual que é o objetivo dele, isso a gente vai descobrindo ao longo do filme. Mas uma coisa que é legal é que os personagens falam que ele louvava os cenobitas como se os cenobitas fossem anjos. O que é uma referência clara ao primeiro filme, quando o Pinhead diz que eles são anjos para uns e demônios para outros. Falando no Voigt, boa parte do filme se passa nessa casa abandonada dele. É um visual irado porque parece que a casa toda foi modelada no padrão da configuração dos lamentos. Então tem esses formatos esquisitos na claraboia ou nas grades do lugar. E é um ambiente muito aproveitado pelo roteiro também, porque não só ela tem esse visual dos quebra-cabeças, mas conforme os personagens vão explorando o lugar, eles vão descobrindo vários interruptores, vão ativando coisa que vai abrindo passagem secreta e eles vão descobrindo várias funcionalidades ali na casa. Então é como se a casa literalmente fosse um quebra-cabeça também. E o visual do filme tem aquela fotografia de sempre que a gente já espera de filme do Hellraiser, que é um uso bem bom das cores. Já que o inferno deles não é o inferno vermelho clichê que a gente espera. Ele é todo frio e morto. Os cenobitas são sempre representados com aquele visual azul, frio, esquisito.
E como de costume, o David Bruckner manda muito bem na direção. Ele faz uns planos bem criativos, de uns ângulos aleatórios às vezes, ele cria tensão muito bem, e tem umas ideias visuais interessantes no filme. No começo, quando um personagem é atacado pelas correntes, ao invés disso ser a coisa principal da cena, como a gente espera de um filme desses, ele coloca isso fora de foco, acontecendo no fundo, enquanto o personagem do Voight está lá interessado em outra coisa, no quebra-cabeça ali. O que eu acho que serve para duas coisas. Uma porque fica mais tenso, que a gente não vê direito o que está acontecendo, e a outra que mostra a normalidade da situação pro Voight, que tem um maluco sendo morto por umas correntes sobrenatural lá atrás, mas ele meio que já sabia que isso ia acontecer e tá interessado na outra parada que tá acontecendo. Uma coisa que eu acho curiosa é que, assistindo ao trailer, eu tive a sensação de que esse cara das correntes ia ser o protagonista. E normalmente eu não gosto de ver trailer, a gente sempre fala isso aqui, porque entrega muito. E eu achei o trailer de Hellraiser muito bom, porque eu não resisti a assistir e não entrega o filme. É um trailer super ok, assim, mostra mais ou menos, entrega um falso protagonista ali, eu achei foda. Mas aí depois tem esses momentos só com visuais criativos, tipo a configuração dos lamentos derramando sangue pra cima, lá meio contra as leis da gravidade que tá pingando no teto, é um visual bem foda. Ou todas as cenas de aparição do Cenobita que fazem uma coisa que o David Bruckner faz bastante, que são distorções espaciais. É o tipo de cena que eles estão fugindo de carro e a estrada tá virando um labirinto. Ou a mulher que tá na parte de trás da van e isso vai lentamente se transformando num beco onde ela encontra os cenobitas. Os efeitos do filme também são todos muito bons, tem bastante body horror acontecendo e grande parte é no efeito prático. Sem dar muito spoiler, tem uma cena que tem uma barriga se regenerando. Essa cena é no efeito prático e ela é muito foda. Eu vi o vídeo na internet. Procurem. Outra coisa bem impressionante também é o visual dos cenobitas, que é um trabalho de maquiagem muito maneiro e muito bem feito. E é um redesign muito bom que eles fizeram nesse filme, porque todos os cenobitas ficaram mais alien, eles ficaram com um visual mais esquisito, até mais andrógeno. E eu acho até engraçado que não teve uma comoção na internet de gente pistola porque o Pinhead agora é interpretado por mulher. Até porque, na verdade, isso não faz diferença nenhuma na trama, né? Porque ela é uma personagem que não é definida por gênero, ela é uma entidade sobrenatural. Eu tenho quase certeza que a Pinhead, ou o Cenobita que é descrito com um prego na cabeça no livro, é uma mulher. Eu acho muito legal que eles trocaram todo esse visual dos Cenobitas, porque nos filmes antigos era essa coisa meio couro, cultura do sadomasoquismo, e foram pra uma parada mais bizarra ainda, que os Cenobitas nesse filme nem têm roupa, porque a roupa deles é feita da própria pele, que eles vão dobrando e modificando, e todo o design do corpo deles é só modificação corporal e cicatriz, corte, esse tipo de coisa. Acho que se tirasse um pouquinho do trash, virava um filme do Cronenberg. Mas aí cada Cenobita acaba tendo um visual bem notável, assim, bem único, e é muito bonito. O filme também tem vários efeitos digitais, ele tem um visual bem digital, na verdade. E aí tem uns que são muito bem feitos, tipo os cenários todos se movendo, como se fossem um quebra-cabeça, de uma forma bem surreal, quando os cenobitas aparecem, o que é bem foda. Mas tem alguns outros efeitos, principalmente em cenas de morte, que, pelo menos pro meu gosto pessoal, ficam digitais demais. Tem aquelas cenas com as correntes que surgem do nada, levantam uma pessoa, dilaceram a pessoa. E a gente parte do princípio que o filme original é uma grande referência de efeito prático. Tudo ali é muito no efeito prático, na raça. E eu acho muito sensacional. Então eu fiquei um pouco decepcionada nesse quesito, mas tranquilo. Eu acho que dá pra gente falar dos Cenobitas individualmente também, sem entrar em spoilers. Eu gostei que foi uma mistura de design de Cenobita clássico com Cenobitas novos, estreando nesse filme. Mas o que mais funcionou pra mim é que é um filme que finalmente eles são os vilões principais da trama. Porque todo filme do Hellraiser, até o primeiro filme, o vilão sempre acaba sendo outro personagem, e o Pinhead fica meio de antagonista secundário ali, às vezes até um protagonista secundário. E nesse filme os Cenobitas são a maior ameaça aqui, eles têm uma presença constante no filme, cada um deles é bem único e são assustadores. E eles fazem coisas diferentes na trama também, servem propósitos diferentes ali. A Pinhead é a cenobita principal e a Jamie Clayton tá muito bem no papel. Isso porque ela faz uma coisa bem apática, bem sem emoções, porque afinal de contas ela é uma entidade sobrenatural, né? A Pinhead dela, na real, nem tem esse nome, ela tá acreditada como The Priest, né, ou Padre, e ela é uma personagem que parece uma entidade bem traiçoeira ali, ela tá sempre
tentando a protagonista, tá sempre instigando ela a fazer merda e tomar a decisão errada. É uma personagem muito bem escrita. A segunda cenobita, que tem muito destaque também, é acreditada como The Gasp, ou Sussurro. Ela tem um design muito bom porque é uma homenagem pro resto da franquia. Ela é uma mistura da cenobita fêmea do primeiro filme, que tem a garganta aberta, e a Angelique do quarto filme, que tem o escalpo aberto pros lados, e aí isso tá tudo junto numa personagem só e um só design. E ela recebe bastante destaque na trama, porque quando Pinhead tá ocupada com uma trama, com uns personagens, ela tá lidando com os outros. E ela tem bastante fala que tem um efeito na voz também, porque a garganta tá aberta. E é engraçado, porque nos filmes todos do Hellraiser, Pinhead sempre ataca com umas correntes as pessoas, né? Isso parece que é uma coisa dos cenobitas. Mas quando a Gasp ataca as pessoas nesse filme, ela usa um tipo de cabo de aço, um arame afiado lá, uma coisa meio os filmes do Cubo. E é uma parada bem diferente que faz pensar, porra, talvez nesse universo reboot do Hellraiser, as correntes são do Pinhead, essa moça usa outra coisa, os outros caras vão usar outras coisas também. O último cenobita que retorna aqui é o Shatterer, que é aquele cenobita que aparece em vários filmes do Hellraiser que tem os dentes batendo. Nesse filme ele é interpretado por um cara que tem mais de 2 metros de altura e ele é meio que o cenobita porradeiro. É o cara da força bruta ali que persegue os personagens, e depois de 11 filmes eles fazem o Shatterer fazer alguma coisa única, que ele morde alguém. O cara que sempre cala a boca batendo ali finalmente serviu pra alguma coisa. E, infelizmente o Butterball, que é o último cenobita do primeiro filme, não foi resgatado pra esse. Eu vi num site que... É um site falando que o diretor falou, ninguém gostava desse cenobita mesmo, mas eu não sei se é verdade. Mas ao invés dele, a gente teve designs novos que foram muito bons. Teve o The Weeper, que é um dos que mais chama a atenção, que a gente pode chamar de chorão, afinal de contas, o escritório dele é na praia, ele tá sempre na área, eu não resisti. É um cenobita muito doido, que tem os alfinetes enfiados nos olhos, e sempre que ele aparece, ele é acompanhado de um som de choro, assim, de lamento. Mas esse cenobita é o que menos aparece, sabe por quê? Por quê? Porque ele aparece só por uma noite. Um alfinete na cabeça, um skate no pé. Sabe o que o cenobita chorão fala quando ele aparece? Vou te levar, yeah, te levar daqui. Teve mais alguma? Mais alguma que a gente não... Não tava pensando nisso. Zóio de Lula? Zóio de agulha? Zóio de agulha. O jovem cenobita nunca é levado a sério. Papo reto. Tem o cenobita da asfixia, que tem uma pele tapando o rosto, que representa ali uma asfixia erótica, que inclusive é uma coisa que eu senti um pouco de falta nesse filme, que é a energia sexual, que é muito presente no filme original. Eu senti falta de uns cenobitas mais 50 tons de cenobitas. Ele é uma assombração bem efetiva, principalmente pela forma como ele se move e pelos sons de pessoa tentando respirar quando ele aparece. Então esses são 2 cenobitas que, além de terem uma presença forte na trama, eles funcionam bem como assombração, principalmente por causa do barulho. Tem mais outros 2 cenobitas originais no filme que aparecem mais de figuração, mas que tem visuais bem marcantes. O primeiro se chama A Mãe, aparece em um plano só no filme todo, mas é um visual peculiar, porque parece ser um cenobita que tá grávido. E tem um cenobita que não tem cabeça, ele tem só uma cara esticada em uma barra de ferro ali que serve como o rosto dele. E ele me lembrou bastante o Face, que é um dos cenobitas mais proeminentes dos quadrinhos de Hellraiser. Nos vídeos de quadrinho eu chamava de cenobita Lon Chaney, porque não só ele é inspirado, como na própria história do quadrinho ele literalmente era o Lon Chaney, o ator lá do começo de Hollywood. E é doido, porque além dele também tem essa coisa da casa com o design da configuração dos lamentos, que é uma coisa que também aparece bastante nos quadrinhos. Eu fico me perguntando se o David Bruckner, ou os roteiristas, ou até o David S. Goyer lá, que é o cara que deu a ideia do filme, leu algum quadrinho de Hellraiser e usou de inspiração. Provavelmente não, porque ninguém leu essas merdas. Eu só tô muito feliz que não teve cenobita Rambo nesse filme. Outro redesign que eles fizeram nesse filme, que foi bem impactante também, é a configuração dos lamentos, a caixa. Isso porque eles mudam um pouco a mitologia também. É um objeto que tem várias configurações, sendo a primeira delas o cubo e a última aquele losango esquisito, que é o Leviatã, que é o deus cenobita.
O que eu acho mais legal desse quebra-cabeça é que agora ele tem um objetivo, ele parece um quebra-cabeça de fato. Porque nos outros filmes eu nunca entendi muito bem o que a pessoa tinha que chegar naquele quebra-cabeça, tipo, você tem que transformar o cubo no quê pra terminar o quebra-cabeça? Ele não parecia ter um final lógico. Você ganha na insistência. É. Se você completar meia hora de jogo de mexação de cubo, você abre o inferno. Nesse filme, não só a caixa parece mais como um quebra-cabeça no visual, em como mexem nela, como ela dá um sinal de que o quebra-cabeça foi completo, que é quando sai uma lâmina de dentro. Quem a lâmina cortar e alimentar a caixa com sangue vira o alvo dos cenobitas. Acho que é um jeito esperto de fazer esse lance do quebra-cabeça funcionar e ter mais destaque na trama. Então agora a gente tem que falar da trama, né? Então pra isso a gente vai entrar na Spoiler Zone. You've just crossed over into the spoiler zone. E agora que a gente tá na Spoiler Zone, a gente pode falar mais sobre Roland Voight, que é o segundo antagonista da trama. Que, como a gente já falou, é o cara ricaço que forçava as pessoas a abrirem o quebra-cabeça pra ele, até que ele mesmo desapareceu. Só que ele não desapareceu. Ele simplesmente conseguiu resolver a configuração dos lamentos todas e escolheu prazer eterno. E aí ele recebeu uma estrutura meio bizarra, steampunk, que foi enfiada dentro dele, que puxa os nervos dele a cada instante, ele sente uma dor. E é um body horror muito bem feito e muito doido. E se você ainda não fez a associação, é essa que é a barriga se regenerando. E na real, ele nunca desapareceu porque ele ficou morando em partes secretas da casa enquanto ele usava essa belíssima parafernália. E isso é mais ou menos uma releitura da história do Frank Cotton, que é o Hellraiser do filme original, que acha os cenobitas procurando prazer e recebe tortura. Eu acho muito bom que esse filme reutiliza vários elementos do filme original. Às vezes eles são úteis pra trama, às vezes estão lá só pela referência mesmo, porque nos filmes originais tem aqueles pilares com correntes, e aqui eles aparecem brevemente com um redesign também, eles estão com um monte de pele pendurada, uma coisa assim, eles estão só num fundo de uma cena. Toda vez que vai começar uma cena sobrenatural que os cenobitas vão aparecer, o primeiro indicativo é um som de sino muito alto que toca, e os personagens comentam isso. Isso é uma referência ao livro, porque no livro a primeira coisa que os personagens percebem depois de abrir a caixa é que começa a tocar um sino que ninguém sabe de onde vem. E tem outro elemento muito bom que ele não aparece exatamente no filme, mas que ele tá implícito ali, porque a Riley tá com o objetivo o filme todo de pedir pros cenobitas reviverem o irmão dela. Mas aí tem uma visão que mostra o irmão dela falando com ela, e ele tá completamente sem pele ali, e a gente faz essa associação que se os cenobitas atenderem o pedido dela e o irmão dela voltar, ele não vai voltar normal, ele vai voltar igual o Frank Cotton volta no primeiro Hellraiser, que é todo zoado, sem pele, precisando de sacrifício de sangue pra ser ele mesmo de novo. Isso acontece também no segundo filme e por aí vai. Então isso é uma coisa que não acontece no filme, mas que fica implícito que aconteceria se a protagonista seguisse o plano dela. Outro personagem relevante pro filme, mas que a gente não falou muito ainda, é o namorado da Riley. E ele é engraçado porque ele é um personagem consciente do terror. Então ele quebra um pouco esse estereótipo do namorado que não acredita na versão sobrenatural que a namorada tá falando das coisas. Chega a ser meio cômico, porque ele acredita em absolutamente tudo que ela fala, mesmo tendo o risco dela simplesmente estar tendo uma brisa de droga ali. E aí ele se recusa a tocar na caixa, porque ele fala que aquele objeto claramente é amaldiçoado. Mas aí, ele aceita isso com tanta facilidade que a gente já começou a pensar no começo, esse cara tá envolvido na tramóia. Até porque foi ele que levou ela até a caixa, né? E não deu outra, o namorado estava envolvido. Ele estava trabalhando pro Voight o tempo inteiro, e isso até faz sentido pra trama, mas a gente ficou um pouco decepcionado, porque ia ser mais interessante se ele só fosse um namorado que é muito supersticioso e acredita em qualquer coisa. Essa coisa do personagem interessante é um dos meus problemas com a estrutura do filme, porque isso é uma coisa bem aula de roteiro, né? Você descobrir quem é o personagem mais interessante da sua história e fazer a história ser sobre ele. E o Roland Voight é um personagem muito mais interessante do que a Riley, porque a Riley é personagem genérica de filme de terror que tem um drama genérico, de tipo,
tô amaldiçoada, tenho que descobrir o que tá acontecendo. Enquanto o Voight tem toda essa coisa muito mais doida ali do nervo e da dor e da busca dele, porque ele não pode sair de casa, mas ele tem que arranjar gente pra alimentar pra configuração dos lamentos, pra conseguir falar com os cenobitas de novo. Mas apesar desse filme ter muita coisa que é no lugar comum de filme de terror, no final eu acho que a trama cai pra um lugar bem original. Acontece que o design da casa ter todo a ver com a configuração dos lamentos não é uma parada só de visual. Serve um propósito prático ali, que é algum tipo de ritual ou sei lá, que consegue impedir os cenobitas de passarem. Então no final, os personagens acabam presos dentro da casa em uma situação de cerco com os cenobitas, e tanto a Riley quanto o Voight querem usar essa particularidade da casa a favor deles, pra tentar prender os cenobitas dentro e combater eles de alguma maneira. E é legal porque os personagens são espertos. A Riley saca que quem é espetado pela caixa é quem fica marcado para ser levado pelos cenobitas, e ela usa isso contra eles. Então ela espeta um dos cenobitas lá, que é levado. Então esse é o plano dela, usar a configuração dos lamentos para levar os cenobitas de volta para o inferno, que é um paralelo interessante com o que a Kirsty faz no primeiro filme, apesar de nesse caso fazer mais sentido. Eu gostei muito de como esse filme reconstrói a mitologia do Hellraiser. Ele usa muitos elementos que já eram da franquia, tipo o Leviatã e o Labirinto do Inferno do Hellraiser 2, que aparecem aqui no efeito digital bem bom ali, mostrando toda a casa indo parar nesse lugar. E todo o objetivo dos personagens é uma coisa nova. Eles querem conseguir uma audiência com o Leviatã pra ter um pedido. E eles só conseguem fazer isso depois de completar todas as formas da configuração dos lamentos. A configuração muda de forma depois que ela absorve o sangue de alguém e essa pessoa é levada pelos cenobitas. E cada forma representa um tipo diferente de desejo que a pessoa pode ter ali. E aí, no caso do Voight, ele tem um ótimo arco de personagem, que quando ele conseguiu a audiência com o Leviatã a primeira vez, tantos anos atrás, ele pediu por sensações. Mas depois, quando ele consegue outra audiência, Pinhead reanalisa ele e fala que ele não queria sensação, que ele queria poder. E aí a cena final do filme é ele ganhando o poder dele e sendo transformado num cenobita. E aí mostra todo esse processo, que é bem gore, uns efeitos muito bons, toda a pele dele virando e toda a cena enquadrada como se ele estivesse sendo crucificado ali, se tornando um mártir ou uma entidade. E é muito bom porque esse é outro elemento ressignificado do primeiro filme. Porque no primeiro filme, os cenobitas levam quem abriu a caixa. A Kirsty que dá um jeito lá de fazer uma barganha, de dar o tio no lugar dela, mas não é o protocolo padrão, não. Já nesse filme, eles meio que incentivam a barganha. Eles já chegam falando, e aí, meu amor, tu abriu essa porra aí e a gente vai te levar, ou você pode escolher outra pessoa, fala aí. E eles são umas entidades mais traiçoeiras, eles têm uma coisa meio gênio, assim, e aí parece que eles vão te ajudar, mas na verdade, qualquer coisa que você escolher, você vai se fuder, eles vão dar um jeito de te prejudicar. E é até legal porque a protagonista percebe esse movimento e aí ela tenta ser truqueira. E aí ela fala, não vou escolher nada não. A parada é que os cenobitas, meu amor, já pensaram nisso antes dela. Então você escolher nada, na verdade, você está escolhendo a configuração dos lamentos, que é viver com o peso das suas escolhas e as consequências delas. Que eu achei pesado, inclusive. E aí ela acaba o filme com o raio da caixa na mão de novo. Eu curti demais tudo isso. O David Bruckner e os roteiristas dele conseguiram reviver Hellraiser de um jeito que ninguém tinha feito antes. Mas é isso, o novo Hellraiser foi uma bela surpresa. Pra mim foi um filmaço, facilmente o segundo melhor da franquia. E na real eu acho ele tão diferente do primeiro filme que eu acho difícil de comparar até. Eu diria que na própria maneira ele é tão bom quanto o primeiro até. E quanto mais eu penso nesse filme, mais eu gosto dele, do que eles fizeram com os cenobitas, com toda a mitologia. E a categoria que a gente coloca ele no final é sensacional. Pinhead, antes de você ir embora, posso te pedir só mais uma coisinha? O que você quer, mortal? Tem como você me arrumar a terceira temporada de Sense8, não?